Boa noite, irmãos. Então, vamos prosseguir com a nossa leitura do livro Os Doze Homens de Paulo, escrito pelo nosso irmão Bruce Anstey. Vamos para o nosso último termo citado no livro. Os últimos dois termos contrastantes, que são o homem miserável e o homem em Cristo. Então, a gente vai prosseguir a leitura aqui. Vou só mandar um áudio para Dal, porque ele acabou saindo. A mensagem apareceu de que ele ia sair se eu começasse a gravação. Eu não entendi porque o Meet foi para cima do Dal agora. Eu vou avisar aqui para eles, irmãos. Espera aí. Pronto, vamos lá. Um homem miserável e um homem em Cristo. Em Romanos, capítulo 7, verso 24, Paulo diz o seguinte: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, ele diz: Conheço um homem em Cristo. Esses dois termos parecem contrastar um com o outro, e os tomaremos dessa maneira. O homem miserável define uma pessoa sem libertação, e um homem em Cristo é aquele que conhece a libertação em Cristo. Então, a gente pode estar abrindo aqui nessas duas passagens, né, que é citado esse termo. Em Romanos capítulo 7, irmãos, é tratado de uma pessoa, né, que é um nascido de Deus, só que ainda, por mais que ela nasceu de novo e Deus comunicou vida nela, porque ela vai se interessar pelas coisas de Deus, vai buscar viver em santificação prática, mas ela ainda não conheceu a libertação em Cristo. Ou seja, ela ainda não ouviu o evangelho da graça e ainda não creu para que ela seja selada pelo Espírito Santo e ter essa libertação em Cristo, como a gente viu aqui no texto do Bruce. Então, nessa passagem, vai falar dessa pessoa que nasceu de novo, e aí no final, que é o verso 24, que é o versículo que o Bruce cita, o apóstolo Paulo termina assim, conclui assim: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, esse verso aqui, quando fala miserável homem, que é o nosso termo de hoje, ele traz esse aspecto de uma pessoa, né, um homem, que ainda não conheceu a libertação em Cristo, por mais que ele possa já ter um relacionamento com Deus, mas não com total liberdade, porque ele ainda não conheceu o Evangelho. E aí o outro termo, que é o antônimo, né, no caso do homem miserável, aquele que contrasta, ou seja, o outro lado dessa questão do homem miserável, é o homem em Cristo, que é citado em 2 Coríntios 12, 2, que é a passagem quando o apóstolo contando em terceira pessoa, né, do homem que foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que o homem não poderia contar o que ouviu, mas ele estava falando dele mesmo, mas não em primeira pessoa, né, para não ter motivo de orgulho. Mas aqui, quando ele fala dele, né, ele fala dessa maneira aqui no verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Então, o homem em Cristo, como a gente viu aí no texto do Bruce, é um termo
em que esse homem, ele conhece a libertação em Cristo e já desfruta disso, dessa libertação em Cristo Jesus, né? Tanto numa libertação posicional, porque todos que creem no Evangelho da Graça estão em Cristo, então é uma posição inabalável, não se altera, e ao mesmo tempo ela traz uma libertação prática, que todo aquele que crê no Evangelho da Graça, que crê que Cristo levou seus pecados na cruz, essa pessoa ela não tem mais o pecado reinando sobre sua vida. Falando aqui de uma maneira padrão, né, no cristianismo normal, porque a gente sabe que nós falhamos e podemos sim deixar o pecado dominar nossas vidas, se não andarmos no Espírito. Mas o padrão é de que um cristão, aquele que foi libertado em Cristo, o pecado ele não é o seu capitão, mas agora é a justiça, né, por meio do Senhor Jesus. Ou seja, libertos do poder do pecado. Isso nós já temos. Nós só seremos libertados do pecado quando houver o arrebatamento, quando a gente for revestidos da imortalidade, né, transformados para sermos igualmente a Cristo, tanto na aparência quanto em suas características morais. Nós não teremos mais o pecado em nós, será tirado de nós, para nunca mais voltar. Então, esses dois termos, ele tem esses significados aí contrastantes. Dal voltou? Tá usando a conta de Adriana? Tô aqui, Michel. Não sei se tá dando para me ouvir bem. Rapaz, o Mitch ficou com preconceito contigo, né, rapaz? Eu só podia gravar se você saísse. O que tá acontecendo? Não, acho que não foi isso, não. Foi aqui o computador mesmo. Aí coincidiu aí. Porque às vezes eu vejo essa mensagem aqui também e quando coloco para gravar não sai ninguém, não. A primeira vez que apareceu para mim isso, por isso que eu fiquei. Estão perseguindo o Dal no Meet. Tô devendo. Então, irmãos, esses são os dois termos, o homem miserável e o homem Cristo. Até aqui, se por acaso ficou alguma dúvida, ou algum irmão, alguma irmã deseja que se repita, é só pedir aí no chat ou levantar a mãozinha, tá? Para dúvidas. Porque senão a gente pode, então, prosseguir. Acredito que o próximo tópico vai falar mais sobre o homem miserável. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho mais sobre esse termo homem miserável. O homem miserável, em Romanos 7, do verso 14 ao 25, é uma alma nascida de novo que ainda não está descansando em fé na obra consumada de Cristo. Ela, portanto, não está na plena posição cristã diante de Deus, nem tem o Espírito nela habitando. Nessa passagem, o apóstolo descreve uma alma sincera nesse estado, que está tentando manter a carne sob controle e tentando viver uma vida santa, mas falhando miseravelmente. Ela tem duas naturezas que são retratadas no eu, que se deleita em fazer o bem, e no eu, que faz o mal. Mas ela não tem o poder de realizar o bem. Quando uma alma carrega um forte desejo de ser santa, mas se sente impotente, ela se enche de desânimo e se sente miserável. Ela odeia o mal que faz,
sendo incapaz de conter a carne. Ela não tem libertação porque está procurando dentro de si o poder para isso. Enquanto estiver nesse estado miserável, a pessoa muitas vezes cometerá o erro mais destrutivo, que é recorrer à lei para se libertar. Assumindo que a lei é a resposta, a pessoa a colocará diante de sua alma como um padrão para a sua vida. Se não for a lei de Moisés, será algum padrão de santidade imposto a si próprio. Mas, de qualquer maneira, não é esse o caminho da libertação. Como resultado, ela só se torna mais infeliz. Deus proverá libertação na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, mas ela deve, primeiramente, aprender a lição de que o poder da libertação não se encontra em si mesma. Então, irmãos, já dá para ter uma ideia já de quando se fala do homem miserável, não é no sentido do incrédulo, ou seja, de uma pessoa que ainda está morta em seus delitos e pecados e que não conhece a Deus, e daquelas descrições que a gente já viu no Efésios 3, né, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Efésios 3. Não, perdão, acho que é o 2. Aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, esse termo homem miserável não se trata de uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ou que esteja naquela condição lá de Romanos 3, quando o apóstolo Paulo está dando a conclusão de que não há ninguém que faça o bem, né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então, aqui são características do homem natural, né? Daquele que naturalmente é inimigo de Deus por causa de sua natureza caída. Mas a gente está vendo aqui, nesse texto do Bruce, né, com base no capítulo 7, que aqui, no caso, esse termo homem miserável é daquela pessoa que Deus comunica a vida a ela, portanto, ela tem agora um relacionamento com Deus, se interessa pelas coisas de Deus, né? Tenta, aqui o texto até fala, né? Tenta ou seguir a lei, ou se a pessoa faz parte de um sistema religioso, por exemplo, ela vai se enquadrar aquela lista de regras ali porque na perspectiva dela, se ela seguir aquilo ali, ela vai estar em um bom relacionamento com Deus e em paz, ou então ela vai ter regras dela mesma, e achar que isso, ela vai ter uma relação de paz com Deus, mas no fim de tudo ela vai se frustrar. Porque a libertação que Deus traz hoje, que é por meio da justiça de Deus, que é a obra consumada de Cristo, não é no ato do novo nascimento, quando Deus comunica a vida. Isso é o primeiro passo. Inclusive, essa passagem aqui, muitos de nós, inclusive, a gente pode até se identificar nesse texto aqui, naquela passagem de Romanos 7, porque muitos de nós aqui, antes de nós crermos no Evangelho da Graça e estarmos firmes na libertação que Cristo nos deu e conhecermos dessa libertação em Cristo, muitos de nós já tínhamos um relacionamento com Deus antes disso. E a gente tinha um relacionamento, mas era nessa condição aqui. Era numa condição de não estar em paz, porque se sentia que faltava alguma coisa, ou a gente se sentia miserável, porque a gente queria agradar a Deus, mas percebia que não dava, porque a gente falhava, né? E a gente não tinha essa relação de paz total com Deus. A gente só teve isso, só tivemos
essa paz que hoje nós podemos desfrutar quando a gente ouviu o Evangelho da Graça, então a gente creu nisso. Porque aí teve a fase do novo nascimento, ou seja, nós nos tornamos crianças de Deus, no sentido de criação de Deus, mas quando a gente creu no Evangelho da Graça, nós fomos selados pelo Espírito Santo e fomos promovidos na família de Deus a filhos. Porque na primeira etapa do nosso novo nascimento, a gente já pertencia à família de Deus, éramos crianças. Assim como os outros santos, antes da formação da igreja, também são, porque até hoje eles são crianças de Deus. Mas nós passamos por essa primeira etapa, mas quando a gente creu no Evangelho da Graça, nós somos promovidos a filhos, a um privilégio muito maior de aproximação de Deus, como filhos, e Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, a gente agora, nessa base, nesse entendimento, a gente agora não se considera mais um homem miserável, no sentido da gente perceber que faltava alguma coisa para a gente ter um bom relacionamento com Deus, ou para cumprir as coisas para Deus. E o interessante é que a gente agora, graças a Deus, sabemos que quem cumpriu tudo foi Cristo. A gente só descansa na obra consumada de Cristo. Assim é o que ele fala, né? No Evangelho de João, na cruz, ele diz, está consumado. João 19. Verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, é por isso que hoje nós pertencemos a esse outro termo, que é o contraste do homem miserável, que é o homem em Cristo. Nós estamos em Cristo e sabemos que temos um relacionamento pleno com Deus, de paz, porque descansamos por fé na obra que Cristo consumou. Foi ele que cumpriu. A gente não seria capaz para cumprir. E quando a gente, antes de crermos nesse evangelho, e já tínhamos um relacionamento com Deus, a gente achava que a gente precisava fazer alguma coisa, né? E quando eu falo isso, eu lembro até da cristandade hoje como um todo, porque é dessa maneira que muitos têm esse relacionamento com Deus, de achar que precisa cumprir, que precisa fazer e acontecer para chegar no nível que Deus quer, mas essas pessoas elas vão provar por si mesmas que não conseguem e não podem. E é por isso que Paulo ele fala, homem miserável que eu sou, porque ele percebeu isso na prática. Mas aí é a forma como ele conclui, né? Eu vou até lá ler novamente. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É quem? Não é o que eu posso fazer para me livrar do corpo desta morte, ou o que pode me livrar, é quem? Quem é a pessoa que pode me livrar do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a libertação é somente em Cristo. Então, quando a gente passa a crer nessa verdade, nesse evangelho, a gente já se enquadra agora no homem em Cristo, o homem que foi liberto. E o maravilhoso é que sabemos disso já aqui na Terra e já podemos desfrutar dessa liberdade. Eu falei aqui de paz com Deus, né? Isso também é falado em Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, irmãos? É somente por Cristo. Então, se uma pessoa, quando é comunicada a vida nela, né, e ela ainda não chegou na etapa de crer no Evangelho da Graça para ter a libertação em Cristo Jesus e ter consciência disso, ela não vai ter paz com Deus, porque a paz com Deus plena é somente por meio de Cristo. Somente quando ela entender que ela
por meio do evangelho, de que ela está em Cristo, e por isso que ela tem paz. Porque se estamos em Cristo, nós temos a vida de Cristo, e por isso também que somos chamados filhos de Deus, porque Cristo também é filho de Deus, e estamos nessa mesma posição dessa filiação também, porque estamos nele. E todas as bênçãos espirituais que temos em Cristo é por causa dessa base, porque Cristo, estamos nele, né? Numa posição que nenhuma criatura hoje poderia ter, e nem não teve no passado, e nem vai ter no futuro após a igreja, que é estar na posição de estar em Cristo, na figura de uma noiva, né? Tanto é que nós somos a igreja, corpo de Cristo, como se aquela figura de Adão e Eva, né? Os dois, uma só carne. Por isso que nós hoje, a partir dessa nova criação, nós somos superiores aos anjos. Inclusive, iremos julgá-los, né, por meio de Cristo, mostrando a superioridade que é a posição que nós temos perante a outras criaturas para a glória de Deus. Eu falo isso para a gente não ter, né, não criar em nós um sentimento de orgulho, mas Deus aprove nos escolher a esta posição para glorificar o seu Filho. Zanilton, quer fazer uma pergunta aí? Tem mais duas aqui também. Antes da pergunta do irmão José, o irmão Cláudio Mar fez uma pergunta aqui. No caso, esse homem miserável não é um ateu? No caso, um judeu? Se eu não me engano, irmão Cláudio Mar, tem um termo que trata sobre essa questão do homem natural inimigo de Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu lembro que a gente já falou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não, Michel, é que no caso o ateu, boa noite a todos. No ateu, ele não acha que nem Cristo, nem Deus existe, né? No judeu, o judeu, como está dizendo aí, é aquele homem, o miserável, é aquele que se diz a salvação pelas obras, né? Ele crê nas obras que ele faz. E o ateu, nem Deus, ele crê, né? É isso? Sim, irmão. Assim, é miserável, porque a palavra miserável é muito abrangente. A gente pode facilmente também enquadrar em qualquer pessoa que não crê em Deus e não quer e nega o evangelho, né? Na questão da pessoa estar miseravelmente perdido, vamos dizer assim. Mas se a gente for levar esse termo, como é abordado biblicamente, tem algumas diferenças. Por exemplo, quando se trata dessa questão de uma pessoa ser inimiga de Deus, o termo é o que está aqui que eu abri aqui agora, que é o homem natural, que a gente já viu. Aqui, ó, o homem natural é um termo usado para descrever o homem em sua condição perdida, sem o novo nascimento. Porque o termo homem miserável, a gente viu ali, que é de alguém que nasceu de novo, mas ainda não conhece a libertação em Cristo. Então, ela fica num relacionamento com Deus, balanceando muito, se achando um lixo, vamos dizer assim, porque a pessoa quer agradar a Deus, mas não consegue, porque ela ainda não, ela teve a primeira etapa, que foi um novo nascimento, o Espírito comunicou vida nela para ter um relacionamento com Deus, certo? Mas ela ainda não conheceu o Evangelho da Graça. Ela precisa ouvir isso para poder perceber que Cristo que libertou ela. Mas enquanto ela não conhecer a Cristo e tiver esse relacionamento com Deus, essa pessoa vai se achar um miserável por perceber que ela não consegue cumprir e chegar ao nível que Deus exige dela. Então a pessoa fica num relacionamento conturbado com Deus nessa questão. Enquanto o homem natural é o termo que aí já se enquadra, irmão Cláudio Omar, em qualquer pessoa que não nasceu de novo, portanto é um incrédulo,
e está numa condição perdida, porque essa pessoa, ela não pode ver das coisas que tem relação com Deus, ela não pode ver, não pode entrar, não pode receber, não pode vir, não pode saber, não pode agradar a Deus. Ou seja, é aquela passagem que a gente viu lá em Efésios, que fala do homem que está morto em seus delitos e pecados. Mas quando Deus comunica a vida a essa pessoa, ela agora tem duas naturezas, que é a velha e tem a nova, que foi a que Deus comunicou. Essa nova é que faz a pessoa agora querer um relacionamento com Deus. Só que aí ela não consegue ainda encontrar a libertação, porque ela ainda não conhece a Cristo como Salvador. Então ela vai partir para a lei, vai partir para mandamento, vai tentar seguir aí umas regras, entende? Para tentar agradar a Deus, mas ela vai se frustrar, porque vai dar errado. E sempre dá errado. Mas, biblicamente, é isso. O homem natural é aquele que é morto para um relacionamento com Deus. Está morto, não tem vida. Já o homem miserável é aquele que tem vida, porque nasceu de novo, mas ainda não foi para a etapa, que é a última etapa que Deus faz, que é a obra, como posso dizer? Primeira etapa é o novo nascimento. A segunda etapa é conhecer a libertação em Cristo. Porque o inverso do homem natural é o quê? Vamos ver o que está aqui. É o homem espiritual. O homem espiritual já é um crente nascido de Deus e habitado pelo Espírito. Aqui, ó, e habitado pelo Espírito. Então, um homem espiritual, irmão Claudiomar, não é aquele que nasceu de novo apenas, mas é aquele que nasceu de novo e conheceu a libertação em Cristo por meio do Evangelho da Graça. Então, quando ele crê no Evangelho da Graça, é que ele é habitado pelo Espírito, que ele é selado pelo Espírito. Então, a partir desse momento, essa pessoa ela tem a mente de Cristo. Ou seja, a partir desse momento, ele pode crescer no conhecimento da graça. Uma pessoa que não conhece a Cristo como Salvador, mas tem um relacionamento com Deus, ela não pode crescer no conhecimento da graça, porque a sua base não é Cristo e a sua salvação. É outras coisas, que a gente viu aqui na questão da lei, da pessoa querer seguir a lei e achar que seguir a lei agrada a Deus. Mas essa pessoa vai se frustrar, porque não é essa a justiça de Deus hoje. A justiça de Deus não é por meio da lei, mas é na obra consumada de Cristo. Certo, irmão? Não sei se eu fiquei falando rápido demais, viu? Me desculpa. Vamos agora para a pergunta do irmão José Newton. Em 2 Coríntios, capítulo 2, 12, verso 4, tem uma expressão, não é lícito proferir. Irmão José, a passagem lá em 2 Coríntios 12, quando Paulo diz, né, que foi arrebatado ao paraíso, ou ao terceiro céu, e ouviu palavras, vou compartilhar aqui. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Na versão de Darby, a tradução é mais ou menos assim, coisas infaláveis, ou seja, coisas que não dá nem para dizer. Eu creio que é no sentido, Claudio Mar, de coisas que ele ouviu no céu que nem daria para contar aqui na terra, porque não daria nem para dizer. Algum outro irmão aí reunido no nome do Senhor, se quiser falar mais sobre isso?
Certamente, irmãos, são coisas sobre a eternidade, né? E a nossa mente ainda não é capaz, né, de entender. Então, não é lícito falar, né, o homem agora. Né, não, a gente não vai entender, porque a gente ainda está no tempo. Acredito que seja isso. Então, ainda tem muita coisa, né, que na eternidade é totalmente diferente, né, de tudo que está aqui. E a nossa mente foi condicionada ao tempo. Então, acredito que é mais nesse sentido. Irmão José levantou a mão de novo? Ô, irmã Rita. Quando fala homem nesse sentido, é para a mulher também? Sim, irmã, todos esses termos aqui desse livro, que o apóstolo Paulo fala, o velho homem, o novo homem, primeiro homem e o segundo homem, o homem exterior, o homem interior, o homem natural, espiritual, carnal, perfeito, o homem miserável e o homem Cristo, que é o que a gente está vendo hoje. Todos eles, o termo homem aqui é no sentido da humanidade mesmo. Porque tanto o homem quanto a mulher passam ou estão nas devidas posições dos termos ali, em que é devido o termo. Então, por exemplo, do homem miserável aqui que a gente está vendo, uma mulher que nasce novamente, né? Deus faz um novo nascimento nela, e ela ainda não conhece a libertação em Cristo, ela passa pelo mesmo processo do homem. Agora, homem no sentido de gênero mesmo. Para o homem e para a mulher é o mesmo processo. E todos esses termos aqui também. Então é diferente a abordagem quando é falado, por exemplo, do homem, o homem e a mulher no testemunho público da igreja, nas reuniões. Ali sim é direcionado à questão do gênero. Mas aqui, quando fala nesses 12 termos que tem a palavra homem, é no sentido de humanidade. Então se enquadra tanto o homem e gênero mulher. Obrigado, irmão Márcio Mota, por ter avisado a pergunta da Rita. Não tinha visto. Em qual passagem José Newton diz do homem ter sofrido as dores de uma alma condenada? Não deu para entender, eu não consegui entender. Mas eu tinha mostrado agora há pouco um outro termo que tem a ver com a pessoa que é inimiga de Deus naturalmente, que ainda não tem um relacionamento com Deus e nem quer se aproximar de Deus, que é o termo o homem natural. O homem miserável é aquele que já conhece a Deus, tem um relacionamento com ele, mas ainda não conheceu a libertação em Cristo, para ser selada pelo Espírito e ser pertencente à igreja. Se
essa questão aí de o homem miserável, como o Michel está falando, é uma pessoa que já tem vida nova, que já tem uma nova vida, nascido de novo. Deus incutiu nela uma nova vida, ela sentiu o peso dos seus pecados, mas ela não tem poder nenhum para impedir a ação da natureza pecaminosa que está nela. Porque a nova vida ela não tem o poder de barrar a ação da carne. E nem tampouco libertar o homem da carne. Então é por isso que ele tenta fazer o bem, porque essa nova vida influencia, vamos dizer assim, impulsiona essa pessoa nascida de novo, essa nova vida, tenta impulsionar a pessoa a fazer o bem, mas na hora que ele vai tentar fazer o bem, ele encontra uma outra lei que é mais forte que a lei da velha natureza, que é a lei do pecado. E aí, ao invés dele fazer aquele bem, ele faz o mal que ele não quer, porque ainda ele não tem libertação da velha natureza. Então a velha natureza está dominando ele, mesmo que essa pessoa tenha recebido nova vida de Deus. Ele ainda está debaixo do domínio da velha natureza, do pecado. Mas quando é que ele é libertado, como o Michel está falando, é no momento em que ele crê no seu Jesus Cristo, e aí ele é selado com o Espírito Santo. Aí sim, agora, a coisa já muda. Aí essa pessoa que teve nova vida, recebeu primeiro nova vida, agora ele vai receber a habitação do Espírito Santo. Nesse momento, ele é libertado do domínio das amarras do pecado. Daí em diante, agora, a questão já não é mais com ele. Essa primeira batalha, ele estava tendo entre ele e a carne, e perdia todas. Porque ele não tinha ainda o Espírito Santo habitando nele. Ele só tinha nova vida. Então ele tentava fazer uma coisa de boa, sucumbia. Mas no momento em que ele ouviu o Evangelho, ele creu no Senhor Jesus, ele foi selado com o Espírito Santo, ele foi libertado desse domínio do pecado, e agora a gente vê que lá em Gálatas é o Espírito combatendo contra a carne, e a carne contra o Espírito. Já não é mais a pessoa, o crente, tentando nas suas forças. Só que a libertação total do mal, das influências do mal, a gente vai ter só quando formos arrebatados, né? Que aí não vai existir em nós mais, velha natureza, o corpo também. O corpo vai ser um corpo glorificado. Então nós seremos totalmente libertados da ação do mal em nós. Não haverá mais velhice, nem morte, nem dor. Esse sofrimento a gente não vai ter. Mas enquanto uma pessoa está aqui nesse mundo, a primeira fase é essa. Deus incute vida, a pessoa sente seus pecados, o peso dele, não consegue evitar, porque ele ainda está debaixo do domínio da carne, mas quando ele ouve o Evangelho, ele crê no seu Jesus Cristo, aí sim ele é libertado do domínio, não da carne. A carne ainda continua vivendo na pessoa, mas o domínio, ele é libertado. É por isso que os irmãos geralmente usam um termo da seguinte forma: quando o crente, um cristão verdadeiro, que creu no Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo, ele peca porque ele quer. Porque lá em Gálatas diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quando fala andar em espírito, está falando de uma pessoa que já tem o Espírito Santo habitando nela. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E é por isso que os irmãos dizem que quando o irmão, uma pessoa que já tem o Espírito Santo, peca, ela peca e peca na luz. Que ela está na luz, já foi libertada do domínio do pecado, agora existe o eu em que ela
se torna responsável em andar em espírito para não cumprir com as influências da carne. Então, o que a gente está vendo aí, esse homem miserável, não é um incrédulo, é uma pessoa que já tem vida de Deus. É uma pessoa nascida de novo, aqui, como o Michel aí grifou aí. É uma pessoa já nascida de novo. Um incrédulo, ele não tem nem vida nova. Só que agora, essa pessoa que é nascida de novo, ela precisa ter essa libertação do pecado, da ação do pecado na vida dela. Quando ela crê, ela é libertada. Agora, o que vai acontecer não é mais domínio do pecado, mas sim influência da velha natureza em nós, da carne em nós. Aí vai ter influência. Se a gente der ouvido à carne, aí agora, esse que tem o Espírito Santo, ele vai acabar pecando. Não sei se deu para ficar aí também claro, aí o irmão já explicou. As irmãs aqui, Rita, deixa eu ver quem mais está aqui, Cleonice, Adriana, os irmãos também. Jair Maria ainda está aqui, Jair Maria. Como é que estão as irmãs? Conseguiram entender essa questão? Porque às vezes é uma coisa um pouco complicada realmente. E aí, com o tempo, a gente vai encaixando lá direitinho no entendimento. Leva um certo tempo, às vezes, viu? Romanos 7 é assim. Oi, Michel. Fala. Eu lembrei, Dal, eu não sei se foi quem foi que foi. Cornélio. Cornélio, quando o apóstolo Pedro foi pregar o evangelho da graça para ele, lá no capítulo 10, ele é um bom exemplo de uma pessoa que é nascida de novo. Porque aqui no capítulo 10 fala assim, ó. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Então perceba aqui duas características que a palavra de Deus dá de Cornélio. Ele era piedoso e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ou seja, essas aqui são características de uma pessoa temente a Deus, assim como Jó também. E aí chega um anjo, né, que vai falar perdão. Ah, tá, o anjo vai falar com o próprio Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, irmãos, aqui deixa muito claro o seguinte, Cornélio, ele tinha um relacionamento com Deus, não é isso? Porque Cornélio orava a Deus, fazia obras que agradavam a Deus, ele dava esmolas, e aí essas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa eliminar de Cornélio é o seguinte, Cornélio não era incrédulo, Cornélio não era inimigo de Deus, Cornélio não está aqui naquela posição de que não há um que faça o bem, não há um só, porque ele estava fazendo coisas aí, Deus estava se agradando. Mas é aí que vem um ponto. É porque Cornélio foi um dos poucos seres humanos, ou se não o único, porque na sua natureza de Adão, ele fazia coisas que Deus se agradava? Não. Foi porque ele já tinha sido comunicado vida por Deus em algum momento de sua vida. Ou seja, o Espírito de Deus comunicou uma nova vida em Cornélio, que fez ele ter uma nova natureza. Tudo que Cornélio fazia, que era de acordo com sua nova natureza, Deus se agradava, porque foi de uma natureza que o próprio Deus criou. Então, não é porque Cornélio fazia pela sua velha natureza caída de Adão, do pecado, e Deus se agradava.
porque a carne não habita bem algum. É o que Paulo fala, inclusive, no capítulo 7. Ele fala assim, a minha carne, deixa eu ver aqui, é uma conclusão que ele chega, né, quando vai falar da carne. Aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, que tem a ver com a primeira natureza que ele tinha, que ele já nasceu com ela, não habita bem algum. Ou seja, esse é um fato que não muda. Nem nós agora que somos salvos em Cristo Jesus, a nossa carne não melhora, a nossa carne continua na mesma podridão. O que a gente precisa, inclusive, em nossa responsabilidade, né, por meio do Espírito, é de nós deixarmos a nossa carne em estado de morte. Porque se ela aparecer em nossa vida, a gente não vai fazer a vontade de Deus. E Cornélio, ele já tinha essa nova natureza, ele tinha uma nova natureza que Deus se agradava. Mas vem a questão, Cornélio já tinha um relacionamento com Deus, certo? E Deus se agradava, ouvia suas orações, tal, tinha um relacionamento. Mas por que Pedro teve que ir lá conversar com ele para falar do Evangelho da Graça? Porque Cornélio não conhecia a libertação em Cristo Jesus. Ele não conhecia a justificação de Deus. De entender o seguinte, Cristo levou seus pecados, Cornélio, na cruz, e agora você é salvo. Você é salvo em Cristo. Você agora tem paz com Deus. Você agora é selado pelo Espírito Santo. E todo o mistério que tem a ver com o mistério de Deus, que nesse período aí de Pedro, ainda não tinham sido revelados, porque quem foi revelado por meio de Paulo, né? Deus revelou a Paulo, para Paulo revelar aos crentes, mas foi anos depois disso aqui de Cornélio. Mas a libertação em Cristo Jesus, ele só viu e entendeu e creu quando Pedro disse, inclusive é no próprio capítulo 10, né, quando Pedro começa a falar. Peraí, deixa eu ver onde é que tá. Perdão, gente, eu tô em Romanos, né? O negócio é em Atos, a passagem é em Atos 10. Aqui. Aqui é Pedro falando de Cristo para Cornélio e o pessoal que estava na casa dele, né? Família, conhecidos. E aí, durante o discurso, no finalzinho, Pedro fala o seguinte, falando de Cristo, verso 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Se parasse por aqui, o pessoal ia ficar morrendo de medo, né? Cristo foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, vai julgar todos. Mas aí chega a boa notícia, né? O que envolve agora a bênção para o homem, que é, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isso é a mensagem da libertação, que Cornélio não conhecia. Cornélio estava numa situação, ele estava num relacionamento com Deus que todos do Antigo Testamento tinham também, que era a questão de saber que tinha um relacionamento com Deus, conhecia a misericórdia de Deus, a graça de Deus em suas vidas, no sentido de Deus cuidar delas aqui na Terra e essas coisas relacionadas muito para o lado terreno, mas eles não sabiam que se eles morressem, eles iam estar com Cristo eternamente ou que eles não iam passar por julgamento. Eles não sabiam disso, eles tinham medo, inclusive, porque eles não sabiam dessa libertação em Cristo. E foi isso que Cornélio foi saber e crer por meio dessa boa notícia, de que todos os que nele creem, no Senhor Jesus, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
Porque todos que ouviram Pedro ali naquela ocasião creram na mensagem de Pedro, portanto foram seladas pelo Espírito, né? Caiu o Espírito sobre eles e Cornélio. Ou seja, Cornélio agora, ao crer nessa libertação, ele foi selado pelo Espírito Santo, e aí ele foi promovido na família de Deus para ser filho de Deus e ser pertencente à igreja, o corpo de Cristo. Uma coisa que até o momento aí eles não estavam sabendo, né? Porque, repetindo, Paulo foi explicar esse mistério de Deus futuramente. Mas esse foi o fato. E a partir disso, Cornélio conheceu a libertação em Cristo Jesus. Então, irmãos, são essas duas etapas que Deus começa com um e conclui com o outro. Primeiro, a pessoa nasce de novo, porque ela tem um relacionamento com Deus. Depois, ela conhece a libertação. Às vezes, pode ser um pouquinho de tempo o intervalo. Às vezes, pode ser anos do primeiro processo até esse último. Mas a questão é, existem essas etapas, né? E foi isso que aconteceu com Cornélio, ele é um exemplo prático disso. Então, é importante separar essas duas coisas. Que o Claudio Omar colocou até aqui, né? O novo nascimento só se dá em Cristo Jesus mesmo. Então, a pessoa ela pode nascer de novo, irmão Claudio Omar, antes de conhecer o Evangelho de Cristo, entendeu? Essa é a primeira etapa. Depois chega essa de conhecer a libertação em Cristo. De que, eu posso ter uma paz plena com Deus por meio de Cristo. Porque antes eu tentava por todos os meios ter essa paz com Deus, não conseguia, e me sentia um miserável, porque eu não tinha paz, porque eu tentava seguir a lei, eu tentava fazer aqui uma lista de regras, fazia um bocado de coisa, só que eu percebi que eu não chegava no patamar que Deus exige. Então eu me sentia um miserável. Então, esse é o significado, irmãos. O irmão Leone falou aí, Michel. Como é considerar a carne como morta? Os irmãos poderiam explicar? Como considerarmos mortos para o mundo? Essa abordagem, irmão Leones, tem diversos pontos da epístola, né? Mas um que é bem, que explica assim com mais detalhes, é justamente nesse capítulo 6 aí de Romanos, que é o Evangelho explicado. E aí Paulo vai falar sobre essa questão. Ele apresenta o Evangelho da Graça, né? E aí ele faz essa pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado. Isso aqui é um fato, porque tem a ver com a nossa posição em Cristo. Nós estamos mortos para o pecado mesmo. Como viveremos ainda no pecado, então, na prática, para o que a gente já morreu, né? Isso tem a ver, inclusive, com o termo velho homem, que a gente já viu, né? O nosso velho homem, ou seja, todas as características que tinham a ver com a natureza caída, que começou a partir de Adão, foi crucificada com Cristo. Porque Deus, ele só nos vê hoje, ele nos vê como santos e irrepreensíveis, por causa da nossa nova criação em Cristo Jesus, e da libertação em Cristo. Isso aqui tem a ver com a nossa posição, viu? Ainda não é o ponto da nossa prática, mas é o fato. O que aconteceu? O nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja desfeito. E ela vai ser desfeita, seja pela morte física ou seja pelo arrebatamento, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Aqui chega a prática, tá vendo? Irmão Leones. A gente conhece esse fato de que nós somos crucificados com Cristo, né? Isso é dito até em Gálatas. E aí, a gente, considerando esse fato, a gente agora segue na prática essa verdade.
para que a gente, com base nessa verdade, a gente não sirva mais ao pecado, como antes. Porque a gente entende que nós já morremos para o pecado e para o mundo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se nós já morremos, né, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, então a gente já está justificado do pecado já em Cristo Jesus, por causa desse fato. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Ou seja, nem sobre nós também. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, assim como Cristo, quando ressuscitou agora ele vive para Deus e tem uma vida plena diante de Deus, uma vida em glória, né, em ressurreto, a gente está também nessa mesma posição. Nós morremos para o pecado e a nossa nova vida que temos em Cristo, a vida de Cristo, a gente tem para viver para Deus. Vive para Deus. Ou seja, as coisas velhas passaram, né? E eis que tudo se fez novo. Tem relação com isso. E aí, então, o que acontece? Assim, a gente sabendo desse fato, né? Essa verdade, não é opinião, não é o que a gente acha, mas é a mente de Deus sobre nós, esse fato. Então, a gente deve nos considerar como mortos para o pecado. Ou seja, aquilo lá em cima que a gente viu, mortos para o pecado, que tem a ver com o fato, com a verdade, a mente de Deus sobre nós, o que ocorreu quando a gente creu no Evangelho da Graça, agora a gente deve considerar esse fato para a gente se considerar como morto para o pecado. Ou seja, devemos ter a responsabilidade de viver de acordo com a mente de Deus sobre nós, sobre o que aconteceu com nós. Porque se eu não considerar, a gente pode estar tendo uma vida totalmente contrária à nossa posição. E não é essa a vontade de Deus. Por isso que nós devemos nos considerar como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A gente não está somente morto para tudo. A gente está vivo para uma coisa, que é viver para Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque essa é a nossa base de vida hoje. Se nós temos hoje a vida de Cristo, então essa vida de Cristo não é para se viver pela carne, não é para se viver com os pensamentos do mundo, mas é uma vida para se viver apenas para Deus. Tudo que a gente deve fazer é para a glória de Deus, né? Tem até um versículo que fala isso. E aí chega aqui a nossa responsabilidade. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não devemos deixar o pecado reinar sobre nós. Por que reinar, irmãos? Porque nós falhamos. Né? A gente falha muitas vezes, e esses pecados que quando a gente deixa a nossa velha natureza agir em nossa vida, devemos confessar os nossos pecados a Deus, né, para que seja restaurada a nossa comunhão e seguir em frente, né, para o nosso alvo, Cristo. Mas não devemos deixar reinar o pecado em nosso corpo mortal para obedecer às suas vontades. Nem tampouco apresente os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresente, né, a Deus esses membros, como vivos dentre mortos. Por que como vivos dentre mortos? Porque é a nossa base, esse é o fato, essa é a nossa posição. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não tem domínio mais o pecado sobre nós, irmãos. Porque nós conhecemos a nossa libertação. Isso tem até relação com o nosso assunto, né? Nós sabemos hoje, agora, que o pecado não tem domínio sobre nós. Porque antes, nós não tínhamos um capitão no navio, né? Mas aí, quando a gente conheceu a nossa libertação em Cristo, a gente tirou aquele capitão doido lá da frente, que estava querendo afundar o navio, e botamos um capitão decente e perfeito para guiar esse navio agora. E a gente, se nós quisermos, ele vai estar lá na frente nos guiando.
Por que se quisermos? Porque tem a nossa responsabilidade de nós andarmos no Espírito, né? De nós andarmos seguindo o Senhor. Isso envolve a nossa responsabilidade. Porque se nós seguimos o Senhor, o pecado não vai ter domínio sobre nós, porque a gente não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é um ponto importante também, ó, para aqueles que conhecem a libertação. Porque aqueles que tinham um relacionamento com Deus, mas não conheceram a Cristo como Salvador, eles estavam debaixo da lei, né? Querendo agradar a Deus pela lei. Mas é pela lei que abunda o pecado, né? Isso está até aí no capítulo anterior, aqui no capítulo 5. A lei faz abundar o pecado, porque a lei joga na nossa cara o quanto que a gente é podre. Como a gente não tem solução, como que a gente faz tudo errado. Mas a graça não tem essa base. A graça, a gente conhece um Deus de amor, um Deus que nos sustenta, que nos ajuda, né? Porque não é um fardo viver para Deus. Pela lei mas pela graça não. E aqui, só para concluir, né? Porque é para não falar a passagem toda, e aqui, a partir do 16, fala da questão de quem você quer ser servo. Se você quer ser servo do pecado ou da justiça. Porque por mais que a gente seja salvo hoje, irmãos, aqui na Terra, você pode ser ainda servo do pecado e não da justiça, ou seja, do Senhor, porque isso envolve a nossa responsabilidade. Então a pessoa pode estar numa posição em Cristo, conhecer toda essa verdade, mas não considerar esse fato para poder seguir na prática daquilo que ele entende, onde ele está em Cristo. Então esse é o significado, irmão, de morrer, de se considerar morto para o pecado. E considerar morto para o mundo também, né? João 3, irmão, é justamente, irmão Márcio, né, que colocou, o Senhor ele traz esse assunto do novo nascimento e é justamente isso mesmo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Por que, irmãos, ele fala isso? Porque esse assunto do nascer de novo está nas profecias também do Antigo Testamento. Recentemente eu vi um texto de algum irmão, não sei se é Ezequiel, Ezequiel não, perdão, deixa eu ver se é Ezequiel mesmo. É Ezequiel. Agora não vou lembrar o capítulo exato, mas que fala desse assunto aí. Por isso que o Senhor critica, né, o Nicodemos, porque ele sendo mestre, ele deveria entender esse assunto, porque não é algo novo que o Senhor está trazendo aqui. No Antigo Testamento já foi abordado sobre isso.
Aqui, na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Porque é isso, irmão Márcio. Uma pessoa que é nascida de novo, ela entende das coisas de Deus. Mas é essa a questão. Ela não vai entender a questão da libertação em Cristo. Não, perdão, não é isso que eu quis dizer. Uma pessoa ela pode nascer de novo, ter entendimento das coisas de Deus, dos assuntos de Deus, mas para que ela possa ter a libertação em Cristo, ela tem que ouvir o Evangelho. Por isso que pode ter esse intervalo de uma pessoa ela ter um relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas por aí, irmãos, que têm um relacionamento com Deus, são pessoas assim fiéis, são pessoas que se dedicam a Deus, de dar exemplo, né, na questão da vida prática, da dedicação que tem para Deus, e inclusive dão um bom testemunho, né, de Cristo no sentido exterior, né, que eu estou falando aqui. Mas talvez essa pessoa não conheça, não tenha ainda ouvido direito o Evangelho da Graça, e então, portanto, não crê nisso, nessa questão da libertação em Cristo, mas ela conhece as coisas do céu. Uma boa parte ela conhece. Por quê? É o que o Senhor está falando aqui para Nicodemos. Uma pessoa que não nasce de novo, ela é carne, né? Aqui, um é carne, outro é espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Isso tem relação com aqueles dois termos, que é o homem natural e o homem espiritual. Tem um pouco de relação, né? Porque o homem natural é aquela pessoa que não conhece nada de Deus e é inimiga de Deus, não quer saber de Deus. Essa pessoa não nasceu de novo. Então, é esse o assunto que o Senhor tá tratando aqui com Nicodemos. Michel, eu pesquisei aqui, Ezequiel 36, 26. Isso, deixa eu ver aqui então. A partir do 25. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, aqui essa profecia fala do seu povo terreno, Israel, né? Mas aqui fala do ato, é um ato prático do novo nascimento, porque é o Senhor que dá um coração novo, é Deus, né, que coloca um espírito novo na pessoa, de querer seguir a Deus. A pessoa não age assim por nada, ninguém tem esse mérito. Todos são perdidos nessa questão, mas aí é Deus que age nessa pessoa, então ela tem esse novo nascimento. E é isso que o Senhor está tratando com Nicodemos, e é por isso que o Senhor fala: ô Nicodemos, tu és mestre e não sabe do que é que eu estou falando? Por quê? Por Nicodemos ser mestre, quando o Senhor falou do nascer de novo, Nicodemos tinha essa responsabilidade de poder imaginar essa passagem aqui e falar: isso tem a ver com a questão de que Deus vai dar um coração novo, essa questão de ter um feeling novo na pessoa, é porque Deus age, dá um novo nascimento a ela. Mas aí ele não pescou, né, o que o Senhor estava tratando. Mas é isso, irmãos. Não havendo mais dúvidas,
ou se mais algum irmão aí reunido não queira comentar, não for comentar, irmão Dal, a gente pode concluir, né? E deixar para a próxima o outro termo, o homem em Cristo. Ele deu uma saída aqui, Michel. Dal, tá demais, hein? Eu vou interromper aqui a gravação.